Vamos aos temas-chave do programa de hoje. E Pedro Porro foram chamados às principais seleções de Portugal e Espanha, respectivamente. Duas estreias em perspectiva na sequência da excelente temporada que estão a realizar ao serviço do líder do campeonato português. A Seleção Nacional de Sub-21 conta também com Luís Maximiano, Daniel Bragança, Tiago Tomás e o melhor marcador da Liga NOS, Pedro Gonçalves. Na sequência da acusação de fraude interposta pela Liga após queixa da Associação Nacional de Treinadores, Ruben Amorim tem sentido a solidariedade dos colegas de profissão que o elegeram como o melhor treinador da Liga NOS no mês de fevereiro. O ciclista da W52 Futebol Clube do Porto, Raúl Alarcón, foi apanhado nas malhas do doping, tendo perdido 2 voltas a Portugal. A decisão produz um efeito que satisfaz o universo leonino. Em 2018, Johnny Brandão passa a ser o vencedor e a equipa do Sporting passa também a figurar como a que terminou a geral coletiva e a classificação de montanha no primeiro lugar. São estes os temas-chave do programa desta segunda-feira e comigo em estúdio tenho o responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal, Miguel Braga. Miguel, antes de mais, muito boa noite. Boa noite. Lá em casa temos, como sempre, em videochamada, João Olivença, Manuel Fernandes e o ex-árbitro Pedro Azevedo. Antes de mais, muito boa noite aos três também que estão em casa. Vou começar já agora pelo Manuel Fernandes. Manuel, com a convocatória da Seleção Nacional aí à porta, com Rui Jorge, selecionador de Sub-21, a deixar aqui a porta de Nuno Mendes aberta à seleção A. Além de Nuno Mendes, espera que outro jogador do Sporting também seja chamado por Fernando Santos? Boa noite, Lourenço, boa noite aos meus colaboradores de painel e aos sportinguistas lá em casa. Eu acho que se Nuno Mendes for, e eu penso que irá ser convocado, como não foi convocado para o Sub-21, vai ser importantíssimo até para o Sporting e para o miúdo. Penso que Pedro Gonçalves foi convocado para o Sub-21, penso que mais mês, menos mês, mais jogo, menos jogo, possivelmente também um dia será chamado, porque se manter esta regularidade e se evoluir como está a evoluir, penso que Fernando Santos irá contar com ele mais tarde. Agora eu penso que esta chamada de Nuno Mendes e acima de tudo também Pedro pôr os 2 laterais do Sporting a demonstrar de facto que são os 2 melhores laterais que estão no futebol português. Tanto Porro como Nuno Mendes têm demonstrado uma superioridade sobre os outros que estão no campeonato nacional. Portanto, Manuel, mas já lá vamos, diga-me só mais uma coisa. Outro jogador do Sporting, sem ser este vinculado aqui por nós, e também por Rui Jorge, obviamente, e por isso que também dissemos aqui, mais algum jogador do Sporting que espera ver na lista de Fernando Santos? Sim, eu acho que o João Mário pode... O João Mário, o Fernando Santos conhece-o muito bem. O João Mário tem sido um jogador sempre convocado. O João Mário é um jogador que faz parte daquilo que Fernando Santos pensa para o jogo da equipa. O João Mário foi campeão da Europa, foi sempre titular indiscutível durante uma grande parte do reinado de Fernando Santos e penso que pode contar com ele. Outro dos jogadores que também pode um dia ser chamado é João Palhinha, que é um trinco que neste momento tem muito mais, por exemplo, é muito mais titular do que William Carvalho, que está no Betis e nem sempre é titular.
Portanto, penso que é um tema que vamos abordar mais à frente também, e vamos esmiuçar um pouco mais este tema. Agora só um pequeno apontamento sobre cada tema. Passamos ao Pedro Azevedo. E Pedro, aquilo que eu lhe quero perguntar é relativamente a declarações de Jorge Jesus. Antes de mais, muito boa noite mais uma vez a si, que passo a citar sobre o último jogo, que estava a falar sobre faltas utilizando o contacto físico. Eles não percebem nada disto porque nunca jogaram, referindo-se a uma crítica aos árbitros de futebol. Concorda com esta afirmação do técnico português? Boa noite, Lourenço. Boa noite a todos os meus colegas e a quem nos acompanha a partir de casa. Em relação à questão, eu diria que qualquer pessoa que fale sobre um tema que não domina está condenado a acertar muito pouco. E digo isto por dois motivos. Primeiro, porque a larga maioria dos árbitros começa por jogar futebol, em alguns casos em clubes de liga, inclusivamente, mas quando chegam aos juvenis, júniores, ao não ter sucesso, acabam por enverdar por uma carreira na arbitragem. E depois, referindo especificamente ao lance ou ao tipo de lances a que o Jorge Jesus se refere, os jogadores podem de facto usar os braços para proteger o espaço, mas o Taarabt utiliza os cotovelos e ao atingir os adversários, seja por imprudência, negligência ou força excessiva, a sua equipa tem que ser punida com um pontapé livre direto e o jogador levar a sanção disciplinar correspondente. Portanto, ainda para mais, sendo notório que o Taarabt é recorrente neste tipo de situações, neste caso foi bem punido, noutras situações tem passado de forma impune. Miguel Braga, mais uma vez, muito boa noite. Olhando para um feito de Cristiano Ronaldo, maior goleador de sempre da história do futebol em jogos oficiais, ultrapassou o mítico Pelé. É um orgulho termos como sócio 100.000 este jogador e é a melhor resposta. Respondam com um hat-trick a todos os críticos agora neste jogo frente ao Cagliari. Surpreende-o também de certa forma, já ninguém se surpreende com Cristiano Ronaldo. Eu acho que primeiro, boa noite outra vez, e acho que não devemos ficar surpreendidos com a capacidade que o Ronaldo tem de se surpreender e é de facto extraordinário. Os recordes perseguem Cristiano Ronaldo, ele tem esta ambição quase desmedida e pensarmos que ele começou e que nasceu para o mundo do futebol, quando digo para o mundo do futebol é para o mundo do futebol internacional naquele jogo, na inauguração do nosso estádio contra o Manchester United, pensar que aquele jogador que estava a fazer isso, de repente iria destornar o Pelé. É de facto uma coisa incrível e eu acho que não é sequer qualquer sportinguista, qualquer português tem que ter muito orgulho no Cristiano Ronaldo. Isso é verdade. Vamos então ao raio-x Sporting. Pedro Porro, chamado pela primeira vez à seleção principal de Espanha. Rui Jorge confirmou que Nuno Mendes vai ser convocado por Fernando Santos e ainda Leões nos sub-21. É este o primeiro tema neste raio-x Sporting e... Miguel Braga, isto aqui vem também a justificar este ADN do Sporting que se vê já ao longo de vários anos na seleção. E qual é que é a sua opinião sobre este tema? Como é que vê estes jogadores com naturalidade? Então, primeiro, acho que a seleção dá-se muito bem com os jogadores do Sporting. Pelo menos foi isso que fizemos no Euro e na Liga das Nações e sabemos que vários dos jogadores que tiveram essas conquistas internacionais nasceram e foram formados aqui no clube. Agora, relativamente tanto ao Nuno Mendes como ao Pedro Porro, é de facto extraordinário e mais uma vez se recordarmos e fizemos um exercício, coisa de um ano mais ou menos, e pensarmos quem era o Nuno Mendes, quem era o Pedro Porro, pensarmos que o Pedro Porro, quando esta administração chegou ao o Nuno Mendes, quando esta administração chegou ao Sporting, nem sequer tinha contrato. Pensando nesse passado bastante recente e no que eles alcançaram, acho que obviamente só podem estar de parabéns e é sempre importante perceber que o Sporting continua com esta capacidade de valorizar os jogadores. Continuamos a ser o clube, juntamente com o Futebol Clube do Porto, que dá mais jogadores à equipa de sub-21
e acho que vamos dar mais. A grande questão é essa. Temos no nosso plantel e na nossa equipa titular jogadores que eu diria que é uma questão de tempo, pelo menos para chegarem à sub-21, quem sabe chegar à seleção A. E para não ser exaustivo e não dar os vários exemplos que poderia aqui dar, porque ainda no outro dia fiz uma daquelas coisas no jornal de quem eram os seus convocados para a seleção de Fernando Santos e eu tinha 8 do Sporting e por isso, para não falar tanto de todos os jogadores que eu acho que têm esse potencial para chegar à nossa seleção, acho que gostava de referir que muitas vezes passa pelos pingos da chuva, que parece que há pessoas que não reparam na época extraordinária que está a fazer, que é o Gonçalo Inácio, que além do mais tem uma particularidade rara no futebol português, que é ser um defesa central de pé esquerdo. E por isso diria que é uma questão de tempo dele chegar tanto ao sub-21 como possivelmente à equipa A. E que agarrou com unhas e dentes o lugar aqui no Sporting. João Olivença, mais uma vez, muito boa noite. Surpreende-te ver o Pote, o Pedro Gonçalves, o melhor marcador da Liga NOS nesta convocatória do sub-21 e não, possivelmente, na Seleção A? Boa noite, Lourenço. Boa noite aos meus colegas e a todos os telespectadores da Sporting TV. A mim surpreende muito que o melhor marcador da Liga e um dos melhores marcadores, um dos melhores jogadores, pelo menos o top 5 melhores jogadores do nosso campeonato, seja relegado para o sub-21. O Rui Jorge está radiante, como é evidente, eu também estaria, se pudesse contar com um jogador desta qualidade, mas eu acho que está na altura de pode dar o salto para a equipa A, porque este já mostrou que tem mais de qualidade para isso. Consegue desempenhar várias funções, seja a médio, seja a segundo avançado, seja ao médio interior, seja a extremo interior. Portanto, tem várias soluções que ele pode fazer. É um jogador incansável no processo defensivo. Portanto, não consigo entender com toda a honestidade este tipo de chamada para os sub-21 de um jogador que é o melhor da Liga, um dos melhores da Liga nesta época, pelo menos o melhor marcador da Liga. Só isso deveria, de alguma forma, ter alguma relevância. Portanto, deixo esta ressalva. Satisfeito pelo Nuno Mendes, como é evidente, satisfeito pelos restantes jogadores na seleção sub-21, concordo aí com o destaque do Gonçalo Inácio. Acho que sim, acho que também é outra situação que não se entende, mas lá está. Acho que está na altura de nós procurarmos, aliás, acho que está na altura de nós termos alguma paciência, porque, como o Miguel disse bem, e eu também conheço a formação do Sporting, nós vamos ter certamente jogadores que vão ter a capacidade de integrar as próximas seleções. Já integram as seleções jovens, vão ter a capacidade de integrar as próximas seleções e têm qualidade para chegar à equipa principal e às suas seleções dos seus escalões. Portanto, muita surpresa novamente por Pote, Pedro Gonçalves estar fora. Não consigo arranjar uma explicação e dificilmente me conseguirão explicar. Então, se fizermos comparação com alguns dos jogadores que serão convocados, então aí ainda a situação se torna mais indescritível. Quanto ao Nuno Mendes, acho que é claríssimo, acho que não há qualquer dúvida, é uma chamada que merece, sem dúvida alguma, até porque temos alguma carência nesse lado de jogadores com dinâmicas ofensivas e também é uma boa experiência para o jovem. Manuel Fernandes, ainda há pouco interrompiu quando estávamos a falar sobre este tema dos jogadores chamados à seleção. Focando agora numa pequena antevisão do que poderá ser a convocatória de Fernando Santos e agora esmiuçando um pouco mais, que jogadores do Sporting é que se podem juntar a Nuno Mendes? A Nuno Mendes, atendendo que Pedro Gonçalves já está no sub-21, eu acho que João Mário tem muitas possibilidades de ser chamado e Palhinha também tem muitas possibilidades de ser chamado. Penso que serão esses dois a juntar a Nuno Mendes. Tiago Tomás está no sub-21, acho que foi a primeira vez também que foi convocado para o sub-21. É bom lembrar que Tiago Tomás ainda é júnior, é sub-19 e, portanto, já jogando para o sub-21 já é um prestígio muito grande para ele, mas eu penso que tanto Palhinha como João Mário têm possibilidades de se juntar a Nuno Mendes nesta convocatória de Fernando Santos.
Na 23ª jornada da Liga NOS, o Sporting venceu o Tondela fora de portas por 1-0. O único gol da partida foi apontado por Tiago Tomás e Miguel Braga, uma equipa que mais uma vez demonstrou que é sempre até ao último minuto e que dá essa esperança sempre também aos sportinguistas. Aliás, ainda ontem estava, por exemplo, a falar com o presidente do Grupo Strompo, que me dizia que acreditava sempre até ao fim. Mas é mais uma final, ganha até ao final, até ao apito final do árbitro. É uma tendência das finais, não é? Elas só acabam quando o árbitro apita, mas esta equipa tem-nos dado essa crença de lutar até ao fim do jogo, e tanto que mais de 1/3 dos nossos golos foram conseguidos nos últimos 15 minutos de jogo. Ou seja, somos uma equipa que, primeiro, apanhamos várias equipas, e o Tondela foi mais um exemplo disso mesmo, que equipas que se fecham muito lá atrás, e por isso estamos em ataque continuado, não é? E também, ou seja, não acho que seja uma questão de estrelinha, é uma questão de trabalho e uma questão de posicionamento tático de uma equipa e de outra. E mesmo relativamente ao jogo com o Tondela, que mais uma vez fez uma boa exibição, mas não podemos confundir o que é uma boa exibição com uma equipa mereceu ganhar. E a única equipa que fez por isso, diria eu, ao longo dos 90 minutos foi o Sporting. Eu trago sempre aqui umas estatísticas só para não me perder, mas no fundo nós fizemos mais remates enquadrados, tivemos mais posse de bola, tivemos mais cantos. O Tondela, a única coisa que nos ganhou foi mesmo em número de faltas, e por isso diria que foi um jogo com um sentido e totalmente merecido. Esta equipa também conseguiu, já tinha na semana passada dito alguns recordes que a equipa vai conseguindo, e é curioso que parece que a cada jornada consegue mais um. Espero que, obviamente, tenham consciência do que estão a conseguir, mas que mantenham a tal humildade e a tal concentração que temos vindo a falar. Mas, no fundo, ao não sofrermos golos contra o Tondela, conseguimos o nosso melhor registro de golos sofridos após 23 jogos no campeonato. Ou seja, era um recorde que tinha sido conseguido em 1970, eu ainda não era nascido, só tínhamos sofrido 12 golos, agora conseguimos só sofrer 11, por isso diria que é mais um recorde para assinalar, de facto, esta boa época que estamos a fazer. Miguel, até porque estamos, e desculpe interromper, até porque estamos a falar neste jogo frente ao Tondela de uma equipa que a jogar em casa nos últimos anos não tinha sido propriamente fácil para o Sporting. Pelo contrário, tínhamos perdido 2 vezes. Exatamente. E além disso, o próprio Ruben Amorim também referiu na conferência de imprensa que é uma equipa que nos últimos 5 jogos em casa não se limitou a não perder pontos. Venceu esses 5 encontros. Não, sim, o Tondela até tem uma estatística muito desequilibrada sobre o que é o Tondela em casa e o Tondela fora de casa, e por isso acho que é só mais uma razão para valorizarmos a nossa exibição personalizada e valorizarmos mais uma vitória. Esta foi a nossa 10ª vitória nos últimos 11 jogos, e nos últimos 11 jogos só sofremos 3 golos. Estes números eu acho que são de facto impressionantes e só nos podem dar vontade de continuar a trabalhar e dos jogadores continuarem humildes e a pensarem no próximo jogo. Dar nota agora de uma informação de última hora, visto que a jornada 23 acabou de encerrar com um empate a 2 golos entre o Famalicão e o Sporting Clube de Braga. Portanto, neste momento a classificação está com o Sporting líder isolado do campeonato com 61 pontos, em segundo lugar o Futebol Clube do Porto com 51 e o Sporting Clube de Braga com 50 pontos em terceiro lugar. E Manuel Fernandes, perguntas um pouco mais para resposta rápida, visto que mais à frente vamos estar a analisar ao pormenor esta partida frente ao Tondela, mas qual é que foi a sua opinião sobre esta vitória do Sporting? Como o Miguel disse muito bem, foi uma vitória difícil, mas uma vitória justa. O Sporting foi um vencedor justo. Não houve muitas oportunidades, o Sporting teve mais, o Tondela teve uma única oportunidade depois de Fedal perder uma bola, aquele jogador Murilo vai para a direita e cruz e o espanhol falhou, mas o Sporting teve 3 ou 4 oportunidades que podia ter resolvido o jogo. É evidente que
o Sporting, aquilo que tem feito é extraordinário. A forma como o Sporting não permite que o adversário que tenha veleidades de sequer aproximar-se da nossa área é extraordinário. Isto não é só os defesas de jogar contra as defesas, é de facto a conjugação de setores, a forma como eles se desdobram uns aos outros e a entreajuda que existe entre esses mesmos setores. Portanto, o Sporting está nesse aspecto, e como o Miguel também referiu, está a bater recordes atrás de recordes. É evidente que a nível exibicional baixou um bocadinho, mas isso faz parte da sequência. O campeonato é uma maratona e nem sempre se pode ganhar com o nível exibicional elevado. Às vezes tem que se ganhar de forma mais pragmática e mais prática. E é o que o Sporting tem feito nos últimos jogos. Não permite que o adversário lhe crie problemas e aproveita as oportunidades que tem, e não todas, mas aproveitou muito bem esta oportunidade. O Sporting, o Tondela é uma equipa que em casa só tem um ponto fora de casa, o resto dos pontos foram todos construídos em casa, portanto a dificuldade ainda era maior e o Sporting passou com todo o mérito este difícil obstáculo. E vamos falar ainda mais à frente sobre este jogo ao pormenor. Por agora, a dizer que há mais destaques neste programa mais à frente. Antigo árbitro Pedro Azevedo analisa os lances mais polémicos do Tondela Sporting. Mais um capítulo aqui neste Raio-X Sporting, desta feita passando daquilo que é o que o adepto de futebol gosta de ver, que é o jogo jogado, passando aqui para o outro capítulo e voltando a Ruben Amorim e na sequência da acusação de fraude, gerou-se uma onda de solidariedade em que vários técnicos do futebol português vieram aqui também dar apoio, mostrar apoio a Ruben Amorim. Surpreende-o? Não, até fez-me alguma impressão o silêncio inicial e acho muito bem que demonstrem esse apoio publicamente, até porque nós temos sido bastante claros, ao contrário de outros envolvidos neste processo, eu acho que nós temos sido bastante claros sobre aquilo que queremos, e o próprio Ruben, na conferência de imprensa, também foi bastante claro sobre o que é a sua posição e a posição do Sporting. Agora, faz-me alguma confusão as declarações que vêm a público dos responsáveis da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, porque se fizermos um exercício de memória, lembramos que na altura foi um vice-presidente, se eu não estou em erro, desta associação, que criticou fortemente o Sporting quando esta administração do Sporting despediu o José Peseiro. Curiosamente, eu posso estar aqui a fazer um erro, mas pelo menos não me lembro, e da procura que fiz não encontrei, mas quando o José Peseiro foi despedido do Braga, do Guimarães ou do Porto, nunca antes esta associação falou. Curiosamente fala sempre com o Sporting. Parece que tem uma atração, que eu não gosto de dizer outras coisas, uma atração pelo verde. E continuando ainda nas declarações que foram sendo escritas nos jornais sobre coisas que estes senhores terão dito, faz um bocadinho espécie esta declaração do Sr. José Pereira a falarem que foi Furriel e que não comandou tropas e no 25 de Abril e a chamar assim um antigamente que não faz muito sentido. Eu não faço ideia onde é que ele estava no 25 de Abril e também não faço ideia se ele foi Furriel, cabo, capitão, não faço a mínima ideia. Estamos aqui a falar de treinadores de futebol e de uma associação que representa treinadores de futebol. Eu acho que é completamente contraditório alguém que chefiou uma equipa de futebol apenas durante 9 jogos, que esteja à frente de uma associação que tenta passar atestados de não competência a treinadores extraordinariamente competentes. Parece, isto é uma questão de opinião, não estou aqui a apontar o dedo, digamos, a ninguém, estou a dar a minha opinião e
isto parece que não existe moral nestes senhores para estar a criticar e parece que é uma dor de cotovelo grande relativamente à competência, ao sucesso e ao querer do Ruben Amorim, porque também já tinha um histórico com ele e estar-se a fazer este barulho todo à volta do futebol português, criticando-se o treinador que vai à frente do campeonato, que está a conseguir recordes com uma equipa como o Sporting, que está a fazer este caminho com júniores, com sub-21, com sub-23 na equipa, acho de facto que é um triste serviço não apostar ao futebol. O Sporting poderá ir até ao Tribunal Constitucional? Espero que este caso que não chegue ao Tribunal Constitucional, mas o Sporting irá com certeza, até às últimas consequências, a defender o Ruben Amorim. Por sua vez, Ruben Amorim foi eleito o melhor treinador do mês de fevereiro. Também jogadores premiados, mas vamos começar aqui pelo treinador português. Isto é a cereja, não é, em cima do bolo do futebol português, não é? Que primeiro vem a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e a própria Liga e os instrutores da Liga, não é? Abrir este processo por fraude ao Ruben Amorim para a mesma Liga, agora através de uma votação dos pares do Ruben Amorim, dizerem que ele é o melhor treinador do mês. Isto é tão surreal que contado a alguém. Não sei se é irónico, se é triste, acho que é surreal mesmo. Acho que contado a um estrangeiro, nós, enfim, fomos ali a Espanha e começámos a falar com o espanhol e a tentar explicar este caso. Eu acho que as pessoas pensam que nós estamos a gozar, sinceramente, dizem que não, isto não é verdade, porque é tudo tão estranho, os timings são todos tão ao lado uns dos outros e todos são estranhos que, de facto, parece que estamos a viver assim uma espécie de um sonho embebido em surrealismo. Depois temos distinções de Coates e de Adam. São distinções de dois jogadores que muito têm contribuído também para esta campanha do Sporting Clube de Portugal, Miguel. Tem o Coates, acho que nem vale a pena tentar dizer mais alguma coisa, porque só iria dizer algo repetido com certeza, porque tem sido bastante elogiado pela unanimidade da crítica, diria que não apenas pelos sportinguistas, mas também por outros que ainda há relativamente pouco tempo o criticavam e diziam que, ou pelo menos suspeitavam ou lançavam suspeitas sobre se teria ou não capacidade para liderar a defesa do Sporting. De facto, não querendo voltar a bater na mesma tecla, não deixa de ser extraordinário que um treinador novo, com uma equipa nova, esteja a conseguir recordes da defesa menos batida de sempre do Sporting. Isto é, de facto, parabéns a todos e continuem a trabalhar bem. Além disso, marca. E se nós, além disso, o Coates marca muito. E se recordarmos também, fizemos um exercício de memória sobre o que alguns especialistas disseram sobre o Adam quando ele assinou pelo Sporting, não deixa de ser curioso também ver o caminho que estamos a fazer. Mais uma vez também repito, o futebol tem esta carga de injustiça permanente. Por muito bom que tenha sido o caminho até agora, por muitos recordes que continuem todas as semanas a ser batidos, a verdade é que ainda faltam muitos pontos em disputa e o Sporting tem que estar muito concentrado para conseguir se manter nesta cadência e com esta sede de vitória. Miguel, vamos aqui a aproveitar o balanço que estávamos a ter e por ter falado também em timing. Agora chamo outro tema aqui neste raio-x Sporting, processos disciplinares a Palhinha, Fedal, Neto, Hugo Viana, por acontecimentos no jogo contra o Famalicão. O Sporting confirma os fatos que estão a ser relatados, Miguel? Este é o primeiro ponto deste caso. Primeiro, não podemos confirmar nada, porque no fundo não sabemos o que é que está por trás destes processos, porque, só para te explicar, primeiro, nós soubemos pela imprensa especializada, a imprensa desportiva, que alegadamente seria algo referente ao jogo de Famalicão. Fazendo um exercício de memória, todos nos lembramos que os jogadores, ao irem para os balneários, que houve ali uma confusão, houve ali alguma coisa que se terá passado. Entretanto, porque Famalicão, não sei, as autoestradas devem ser muito longe, não sei, alguma coisa muito estranha se passou. Porquê? Porque para ver umas imagens de segurança, alguém demorou 3 meses para ver estas imagens de segurança.
o que é estranho por si. Ou seja, se eu me falta algo para fazer uma acusação, peço as imagens de segurança, vejo-as a seguir e faço a dita acusação. Demorar 3 meses, estava à espera de quê? Primeira pergunta. Uma coisa estranha depois, olhando para o caso em si. Ou seja, alegadamente, estamos a falar de uma confusão em Famalicão. Do que é público, apenas o Palhinha, o Neto, o Fedal e o Hugo Viana foram aqui chamados. O que me faz pensar que, no fundo, o Palhinha estava a discutir com o Neto, veio o Fedal, empurrou os dois, chegou o Hugo Viana e começou, se calhar, a distribuir alguma coisa por todos, e isso deve estar no relatório do árbitro ou de alguém. É a única explicação, porque foi, com certeza, uma discussão de uns com os outros, para não estar nenhum jogador do Famalicão, para não ter sido aberto nenhum processo a qualquer jogador do Famalicão, qualquer dirigente do Famalicão, a alguém. Ou seja, o que me faz depreender que estavam os 3 jogadores a discutir muito e que o Hugo não gostou e por isso meteu-os na ordem com certeza, o que terá sido a tal inobservância de outros deveres em jogo a contar para a Liga NOS. É a única explicação que se arranja para um caso, para mais um caso bastante surreal do futebol português e destes timings cirúrgicos que acontecem e que geralmente acontecem quando do outro lado da barricada está o Sporting. Manuel Fernandes, pegando nesta questão do timing em que estes processos vêm a público, qual é que é a sua opinião aqui? O timing não foi por acaso? Lourenço, eu tenho muitos anos de futebol e as pessoas não estavam habituadas que o Sporting estivesse na posição que está e hoje está tudo em pânico, ele está tudo em pânico. E o que acontece é que isto não é mais nem menos, e algumas pessoas se calhar estão ao serviço de alguns clubes, não é mais nem menos para perturbar o bom ambiente que existe dentro do Sporting, quer a nível de estrutura, quer a nível dos jogadores com a equipa técnica. Mas acho que eles estão vacinados contra isso. Eles podem mandar cá para fora tudo o que quiserem, que dentro do grupo de trabalho isso não funciona. Não funciona. Eu estou-me a lembrar que em 81, 82 também aconteceram muitas situações destas e nós, aquilo entrava por um ouvido e saía por outro, nós ignorávamos tudo o que diziam. Portanto, acho que isto não é mais do que isso. É ver se perturba a mente dos jogadores de futebol. Para quê? Para que o Sporting ceda em termos dos resultados positivos que tem tido, por muito mérito, ao longo desta época. Por isso, eu acho que isto não vai dar nada, é simplesmente para dar nada mais do que uma perturbação, tentar perturbar o que não conseguem fazê-lo. Manel, sabe que eu estava aqui a pensar que se calhar estes 3 meses de espera também foi para controlar a intensidade dos empurrões e, mais uma vez, o Sporting, como não trabalha essa intensidade dos empurrões, se calhar também foi por causa disso que foram chamados ou porque estavam os 4 a falar de forma veemente uns com os outros e alguém não compreendeu isso nas imagens. É porque é de facto muito estranho. Não, e se atendermos o que se passou no túnel do Jamor, no célebre jogo Belenenses-Porto, isso foi muito gravíssimo e passou impune, ninguém foi castigado. E se foram castigados foi por multas. Por isso, eu acho que o Sporting não deve ligar a isso. Acho que o foco é como está. Domingo sábado temos um jogo para ganhar os 3 pontos e é menos um jogo depois que há no campeonato e, portanto, é só isso. E acho que está tudo muito bem dentro daquilo que o Sporting está a fazer. Quer a nível, e eu que sou um homem de grupo de trabalho, quer a nível de grupo de trabalho, nota-se a frescura que existe dentro do grupo de trabalho e também dentro da própria estrutura, a conjugação da estrutura com o grupo de trabalho é extraordinário e isso está a incomodar muita gente. O plano de desconfinamento prevê o regresso de público aos estádios e este é o próximo tema neste Raio-X Sporting. Miguel, o Sporting partilha desta mesma visão e otimismo por parte de Pedro Proença deste regresso o mais rapidamente possível do público aos estádios?
Primeiro dizer e garantir que o Sporting está obviamente preparado para o regresso do público ao estádio, ao nosso estádio, e desejamos que isso aconteça o quanto antes. Agora, entre o que está planeado e o que está desejado, depois ainda existem as nossas autoridades de saúde e terão que ser a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, no fundo, a dizer o que é que vai ser permitido ou não. Acho que nesta fase, por muita vontade existe de abrirmos as portas e de termos o nosso público a apoiar e o estádio cheio, todas essas coisas, acho que também não nos podemos esquecer que continuamos em estado de emergência, que estamos a viver uma pandemia e que obviamente teremos que respeitar o que disserem as autoridades de saúde. Bom, agora vamos a um tema que já tem sido normal no Sporting, até quando se fala em jovens promessas e o Sporting tem vários jogadores promissores. Nuno Mendes e Pedro Porro voltam a estar na órbita de outros clubes europeus. Ainda Pedro falta um Porro, pouco. não, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves, peço desculpa. E nesta altura ainda falta um pouco para o mercado de transferências. Como é que reage a estas notícias que vão sendo já vinculadas? Acho que são, mais uma vez, são notícias normais, ou seja, o Sporting está a liderar a Liga Nós. Estamos a fazê-lo de forma clara e sem derrotas. Temos a defesa menos batida do campeonato e dos campeonatos europeus. Ou seja, temos vários pontos a nosso favor, temos o melhor marcador da Liga, ainda para mais um jogador de seleção sub-21. Acho este interesse todo normal. Vi inclusivamente já o Nuno Mendes ser tratado como o novo Marcelo, que me deixa um bocadinho ansioso, porque o Marcelo foi muito novo para o Real Madrid e por isso eu espero que ele continue, obviamente, a dar tudo dentro de campo e títulos ao Sporting Clube Portugal. Miguel, damos agora uma pedalada. Com a perda da Volta de Portugal por parte do ciclista Raul Alarcón, da W52 Futebol Clube do Porto, em 2018, a vitória passou a ser do então corredor leonino Johnny Brandão, vencendo ainda o Sporting na geral de equipas. Aqui a justiça a prevalecer. Primeiro, só explicar o caso em si, certo. Que o Sporting continua à espera que tudo o que acabaste de dizer seja oficial, porque até ao momento não o é. Ou seja, a UCI, a União Ciclista Internacional, de facto suspendeu o Alarcón por 4 anos e uma das consequências será a perda das 2 voltas a Portugal que ele conquistou. No entanto, esta decisão ainda é passível de recurso para o TAD e até ser esgotado esse prazo, a própria Federação Portuguesa de Ciclismo não validará os resultados que estávamos a falar. E por isso, ao acontecerem estes passos, coisa que nós esperemos que aconteça num futuro próximo, a vitória será de facto, esperamos nós, atribuída a Johnny Brandão. O Sporting também ganhará por equipes e creio que também a montanha também será nossa, se assim poderemos dizer. Mas de facto, nesta altura, o Sporting continua à espera que as entidades e que a Federação, no fundo, diga aquilo que já está, digamos, na boca do público, mas que ainda não é oficial. Há decisões que ainda não transitaram em julgado, há decisões que ainda não foram comunicadas de um país para o outro e só até acontecerem todas essas coisas é que a Federação Portuguesa de Ciclismo se pronunciará e nós estamos à espera desse momento, claro. Miguel, acaso para dizer uma pedalada de cada vez. Vamos ao raio-x jogo. Recuperamos agora as declarações de Ruben Amorim no rescaldo da vitória do Sporting na 23ª jornada diante do Tondela por 1-0. Satisfeitíssimo com o comportamento deles, nem sempre acerta o passe certo, a recepção, às vezes o perigo que algumas equipas e hoje o Tondela criou foi muito, perdemos a bola sem grande pressão, mas estou satisfeito com o comportamento deles. Nós procurámos o gol desde o primeiro momento, o Tondela teve muita gente atrás da bola, raramente nos veio pressionar. E nós temos que aprender a lidar com isso. Lidámos bem, às vezes encontramos gente entre linhas, do lado esquerdo na primeira parte com várias soluções, bons cruzamentos.
não conseguimos marcar, por vezes também temos que rematar um pouco de longe, tentar isso, ainda não temos essa marca, mas vamos melhorar nesses processos todos. Agora não demos quase ocasiões, tirando uma na segunda parte em que fomos nós que perdemos a bola, não demos ocasiões ao Tondela, o jogo teve apenas um sentido. O golo aparecer no fim também é o facto de nós estarmos sempre com a bola, começar a haver cansaço, e o TT, que fez um grande trabalho, tem vindo a fazer um grande trabalho, às vezes com os jogos difíceis quase não toca na bola e que trabalha muito. Hoje falhou uma oportunidade, ou duas, em 2 cruzamentos, e depois fez o seu golo, mereceu, a equipa merece, e os jogos vão ser sempre assim até ao fim. João Olivença, vamos à parte tática deste encontro, nomeadamente o posicionamento das duas equipas em campo. É verdade, a equipa do Sporting adotou um posicionamento que já é habitual, sempre com os três centrais, os 2 jogadores mais posicionados, mais projetados na frente, e o número 17, o João Mário, está desta vez mais posicionado próximo ali do João Palhinha. Habitualmente ele costuma estar mais adiantado, muitas vezes os 2 médios ali, o Nuno Santos ou o Pedro Gonçalves, recuam muito para vir buscar a bola, e o Tiago Tomás ou o Paulinho, o jogador que habitualmente jogava nessas posições, está mais posicionado na frente. Mas isto é aquilo que chamamos a posição média durante o jogo todo, ou seja, é um cálculo que se faz para medir mais ou menos o posicionamento que os jogadores assumem durante o decorrer da partida. Vemos que o Sporting mantém mais ou menos a sua média, se calhar o João Mário um bocadinho mais recuado, como eu disse, mas isso também perfeitamente normal, tendo em conta o adversário. Aquilo que nós observamos é precisamente o contrário. Vemos que a equipa esteve constantemente atrás da linha da bola, o próprio Ruben Amorim referiu isso. A equipa do Tondela dificultou muito. Eu não estou a criticar a equipa do Tondela, estou a dizer que a forma de jogar do Tondela, e daí o Manel também ter referido a parte estatística, etc., leva a que depois tenha sucesso com este modelo de jogo e com esta forma de jogar, mas tornou difícil, isto tudo para dizer que tornou difícil aquilo que é a obtenção de golo. O Sporting na primeira parte, creio que aos 26 minutos, tem uma oportunidade de golo, um remate que foi interceptado, e depois logo no final da primeira parte ainda o Tiago Tomás. O Sporting teve algumas situações em que o último passe poderia ter sido o último passe muito, muito, muito importante para a bola a chegar, mas devido ao aglomerado de grandes jogadores na última fase, perto da área contrária, nós vimos que o Sporting tinha pouco espaço para jogar. Criou oportunidades, teve mais remates, teve mais situações de golo, esteve por cima, foi mais forte, mas não deixou de ter muitos jogadores, e o Ruben frisou isso. Isto para explicar que taticamente muitas vezes a equipa do Sporting pode parecer que o jogo não foi tão conseguido. Eu não achei isso, eu achei inclusivamente ao intervalo, eu estava a comentar com amigos, que aquilo que o Sporting precisava era de mais calma, mais concentração e de mais soluções no último terço, mais jogadores no último terço com mais mobilidade, para que pudessem de alguma forma destruir este posicionamento muito recuado que a equipa do Tondela tinha. Repare, vou só destacar o detalhe, este é o posicionamento médio que nós vemos na imagem da equipa do Tondela, significa que a equipa muitas vezes estava balanceada na frente, mas durante 90 minutos esta foi as posições que os jogadores mais vezes tiveram, mais vezes ocuparam, e isto dificulta muito depois a criação de oportunidades de golo. Ainda assim a equipa do Sporting esteve bem na sua forma de jogar. Falou bem o Ruben, a equipa não foi muitas vezes pressionada, houve um lance em que o Fedal foi pressionado, fora isso, a equipa esteve sempre muito recuada. O próprio golo nasce numa situação semelhante, de existência, de ataque, de muitos homens na frente, de 2 linhas muito próximas da equipa do Tondela, ou seja, a linha defensiva e a linha média, e isto tudo para dizer que o Sporting muitas vezes vai encontrar jogos assim e vai encontrar equipas que têm este comportamento, que eu não critico este comportamento defensivo. Eu não sou como alguns treinadores da Primeira Liga que cá em Portugal, quando joga com equipas que defendem, critica, mas depois quando vai jogar lá fora e joga com equipas teoricamente com mais fortes, passa o jogo todo a defender e depois vai criticar, e depois portanto, eu não pertenço a esse tipo de grupo de pessoas. Cada equipa tem a sua forma de jogar e o Sporting tem de encontrar a melhor forma de contrariar este tipo de posicionamento. Eu acho que o Sporting fez-lo bem na segunda parte, na primeira já podia ter saído a ganhar, não aconteceu, na segunda parte conseguiu fazê-lo. É difícil, a equipa contrária, eu cheguei a usar um termo, para terminar,
que eu habitualmente uso muito, que é, eu sinto que a equipa já está a soro, senti que a equipa do Tondela já estava a soro a partir dos 70 minutos, já era difícil aguentar aquele ímpeto do Sporting, já era difícil ser em transição ofensiva para atacar a baliza do Sporting, já era complicado as pernas recuarem, sprints constantes para acompanhar os jogadores do Sporting, em qualquer momento o gol podia dar, ou num canto ou numa jogada. Foi aos 81 minutos, poderia ter sido aos 70, poderia ter sido aos 43, poderia ter sido aos 26, poderia ter sido em várias situações, não aconteceu, aconteceu ali. E eu acho que enquanto o jogo estiver a decorrer, seja o minuto 1 ou o minuto 90 ou descontos da arbitragem, independentemente disso, o jogo só acaba quando o árbitro apita. E o Sporting tem sido exemplo disso. Só para terminar, apesar do posicionamento médio dos jogadores do Sporting, pelo menos daqueles 3 jogadores e dos 2 laterais, 3 jogadores da defesa e os 2 laterais estarem mais projetados a maior parte do jogo, como vemos aqui na imagem, isso não implica que a equipa não tenha um comportamento coeso, como vemos aí na imagem, coeso quando perde a bola, coeso na zona do meio campo, fechando a zona central, obrigando a equipa a jogar pelos corredores, muitas vezes a inferioridade numérica, e isso é aquilo que o Sporting tem como sua mais-valia, a sua grande capacidade defensiva, que eu tenho vindo a realçar. Temos mostrado aqui vídeos com imagens, posicionamentos, comportamentos individuais, coletivos. Eu não me canso de dizer, o Sporting é a melhor equipa defensivamente este ano do campeonato, é uma das melhores defesas da Europa, como o Miguel disse bem, e muitas vezes vai encontrar isto. E aquilo que eu peço, para terminar a minha intervenção neste sentido, como pediam muitos amigos meus, peço fé, paciência, porque claramente o Ruben Amorim e os jogadores sabem que este tipo de equipas vão montar o seu esquema defensivo desta forma, mas que, tal como eu disse, a uma determinada altura as pernas já não aguentam, o cérebro está cansado de passar a defender, e a moral e a confiança e o talento que os jogadores do Sporting têm vai fazer com que eles consigam surpreender e marcar golos, mesmo que sejam nas partes finais da partida, que valem tanto como se fossem no início do jogo. João, já agora, não sei se me podes tirar uma dúvida, que olhando ali para o teu croquis, vemos uma concentração de jogadores do Tondela do lado esquerdo da defesa. Porquê é que tu achas que isso aconteceu, ou que acabou por ser o posicionamento médio dos jogadores de Tondela? Bom, o Sporting tem uma tendência ofensiva muito forte pelos corredores laterais. E eu creio que houve ali uma preocupação muito grande por parte do comportamento de Pedro Porro. Portanto, eu acho que geralmente... Ora bem, vamos por partes, Miguel. Pote cai muito bem no corredor. Tiago Tomás cai muito bem no corredor, e muitas vezes esse comportamento é acompanhado por João Mário, e o Sporting explorou muitas vezes o corredor direito. É natural que essa aglomeração, que esses jogadores sejam obrigados a recuar e se concentrem muito naquela zona. O que é que isto implica? Implica que eles abdiquem praticamente de estarem posicionados na frente quando a equipa do Tondela recupera a bola. Ou seja, a preocupação defensiva é superior ao comportamento de recuperar, de contra-ataque e de querer marcar. Daí este posicionamento médio. Nós estamos a olhar, Miguel, para um posicionamento médio de um corredor em que tem 3 jogadores que estão claramente, durante 90 minutos, mais preocupados em defender e mais preocupados em recuperar a bola, e que a equipa do Sporting não ataque por aquela zona, não construa naquela zona, do que propriamente procurarem que, em determinados momentos, como acontece no corredor direito, estejam com um jogador ali posicionado como referência do ataque. Portanto, isto é uma preocupação naturalíssima devido às características que o Sporting tem. Lateral forte, tem também o Gonçalo Inácio, que procura lançar bolas naquela zona e que também acaba por ser importante porque é onde a bola muitas vezes cai, e uma desmarcações constantes de Tiago Tomás e Pedro Gonçalves, e o acompanhamento de João Mário neste jogo não tanto, mas muitas vezes acompanha nessa zona. João. Manuel, só para terminar, força. Sim, eu queria dizer que o João explicou bem, mas se analisarmos as últimas 2 equipas, tanto o Santa Clara como o Tondela, naturalmente que chegaram para o 0-0, eles tentaram impedir que o Sporting fizesse um golo. Se analisarmos que Alan, que é um dos jogadores que joga pela esquerda, é um médio ofensivo com muita qualidade, que preocupou-se única e exclusivamente não deixar que o jogador do Sporting atacasse pelo lado direito. Portanto, é o que fazem todos os clubes para tentar ficar com o 0-0. É normal, isto por uma equipa que vai em primeiro lugar e distanciada como o Sporting vai, é normal que estas equipas pequenas tentem impedir o Sporting na progressão para os lados, sabendo que Porro
e Nuno Mendes são fundamentais no ataque, empurrando os homens que jogam nas alas, o Nuno Santos e o Pote, para perto do ponta de lança, é normal os adversários não saírem em contra-ataque. Agora, só para concluir, Manuel, temos que continuar. Como o João disse muito bem, o Sporting está sempre posicionado de uma forma categórica, não permitindo veleidades ao adversário de, em transição, conseguir criar situações de perigo para a nossa defesa. E daí os 11 golos sofridos em 23 jornadas. E agora seguimos com o raio-x arbitragem. Pedro Azevedo, antigo árbitro de futebol, agora peço-lhe comentários rápidos e peço-lhe desculpa por serem assim um pouco mais céleres esses comentários, mas vamos ao minuto 9. A Kassef fez um corte e a bola acabou por ser agarrada, aliás, pelo guarda-redes Trigueira. Existe aqui algum atraso ilegal? Não, portanto, um lance de ataque do Sporting, João Mário faz um cruzamento do lado esquerdo para o interior da área e perante a pressão do adversário, o Kassef faz o corte e a bola é agarrada pelo guarda-redes Trigueira. Portanto, é uma decisão correta de Nuno Almeida, não se trata de um atraso intencional, de um corte e, portanto, fez bem em não assinalar qualquer infração. 25, um choque entre o mesmo jogador, Kassef e Adan, guarda-redes do Sporting. Há contacto faltoso aqui? Portanto, trata-se de uma jogada de ataque do Tondela pelo lado esquerdo e já na área de penalti do Sporting, Kassef, em esforço, faz um passe em carrinho para a zona central e acaba por haver um choque com Adan, que também tenta disputar a bola. Mais uma vez, boa decisão da equipa de arbitragem, é um contacto natural, não faltoso, que resulta na movimentação dos dois jogadores que tentam disputar a bola. Aqui uma pequena correção, eu disse minuto 5 e era minuto 25. Passamos para o minuto 55, são muitos 5. Fica livre por assinalar à entrada da área, Pedro, sobre Tiago Tomás. Existe falta neste lance e já agora sobre a expulsão, que resultou, aliás, na expulsão de João Pereira. Sim, portanto, um ataque do Sporting pelo lado direito e a entrada da área de penalti do Tondela, Tiago Tomás, que é lançado em velocidade, acaba por ser derrubado por Ricardo Alves, que o impede de prosseguir com a bola. E lá está, desse lance acaba por resultar a expulsão de João Pereira por protestos. Neste caso, de facto, Nuno Almeida decidiu mal. Há infração, de facto, do defesa do Tondela e, portanto, deveria ter sido assinalado pontapé livre direto a favor do Sporting à entrada da área de penalti do Tondela. Pedro, já agora só para dizer ao Pedro que só o João Pereira no estádio todo durante 90 minutos é que reclamou do árbitro, como tu sabes. O banco do Tondela esteve sempre em paz e de sereno e nunca disseram nada. Foi só o João Pereira. Foi a única pessoa que reclamou naquele estádio. Eu vi o jogo de casa, não o João Pereira. Eu estava lá e só ouvi-os bem. E acho extraordinário que os árbitros tenham esta capacidade exclusiva de ouvir o João Pereira. Coitado do João. Ouvem-no a ele. Os outros senhores estiveram a falar durante largos minutos, nunca ninguém os ouviu. Uma alegria. Pedro, minuto 76, há penalti por assinalar-se uma alegada falta de João Pedro sobre Tiago Tomás? Sim, portanto aqui no interior da área de penalti do Tondela, Tiago Tomás consegue antecipar-se a João Pedro numa disputa de bola e após jogá-la acaba por ser pisado então por João Pedro. Este lance é um lance de difícil análise para o Nuno Almeida, que está tapado pelo corpo do João Pedro, mas que deveria ter merecido melhor atenção por parte do VAR, no sentido de informar o Nuno Almeida desta infração. Portanto, aqui sim uma decisão errada da equipa de arbitragem, um erro grave, depois fica por assinalar um pontapé de penalti sobre Tiago Tomás. E de recordar que nessa altura o jogo estava empatado a 0. Ainda no mesmo minuto, 76, Sebastián Coates devia ter recebido a segunda cartolina amarela, Pedro. Portanto, aqui Mário Gonzalez vai iniciar um lance de contra-ataque pelo lado direito e acaba por ser derrubado por Coates, sensivelmente a meio do meio campo defensivo.
com muitos protestos, de facto, por parte do Tondela a pedir o segundo amarelo. Na minha opinião, de facto, deveria ter sido exibido o segundo amarelo ao Coates, pois creio que corta um ataque prometedor. De certa forma, entendo a interpretação do árbitro devido à distância em relação à baliza adversária, porque a lei de jogo não é muito clara em relação à distância, em relação à baliza, para se considerar ou não um ataque prometedor. Portanto, na minha opinião, decisão errada, mas entendendo de certa forma o porquê da decisão de Nuno Almeida. Só não percebo aí porque é que disseste que o banco do Tondela reclamou. Eu acho que eles não reclamaram, senão possivelmente também teriam sido amarelados, ou pior, como foi o João Pereira, não é? Eles concordaram no fundo com a decisão do árbitro. Pedro, e o primeiro amarelo? O primeiro amarelo, se me recordo bem, o Coates derruba, creio que também... Não. Foi simulação do jogador do Tondela. Nítida simulação. Aliás, pronto, eu vou dar a minha opinião. Os jornais são unânimes todos a dizer isso. Os comentadores, o que não é normal, mas foram... A maioria deles disse que o primeiro amarelo é mau. Eu vou discordar em relação a esse ponto, porque após ver o lance várias vezes, consegue-se ver que o Coates acaba por derrubar creio que o João Pedro também. Não era João Pedro, era outro. Não, agora não me recordo sinceramente que era o adversário, mas ele derruba com o joelho, atinge o pé ou a perna do adversário e corta novamente um ataque prometedor. E portanto, na minha opinião, justificam-se os amarelos, ou melhor, justifica-se o primeiro amarelo mostrado ao Coates e justificar-se o segundo neste segundo lance aos 76 minutos. Pedro, para finalizar, nota para a arbitragem de Nuno Almeida. Nota 2. Pedro, já agora, e tendo em conta que vamos agora analisar um lance da atualidade desportiva, nomeadamente um lance polémico que deu o empate a um golo. Originou o empate a um golo por grande penalidade no jogo entre o Famalicão e o Sporting Clube de Braga. Viu esse lance? Qual é que é a sua opinião? Sim, nesse lance parece-me que existe uma clara simulação de Ricardo Horta. Portanto, não parece ser tocado e, aliás, nota-se ele próprio deixa arrastar o pé no sentido de parecer que tinha sido rasteirado, mas não, cai sozinho. Portanto, aqui houve falha do árbitro, houve falha do VAR, porque é uma simulação clara. O jogador deveria ter sido advertido e pontapé livre indireto assinalado contra o Sporting de Braga. Pedro, muito obrigado a si, também ao Manuel e ao João, que estão aí em casa, e aqui em estúdio ao Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Um resto de boa noite para si e para todos lá em casa. Foi este o Raio-X Sporting desta semana.